do ponto de vista da pediatria, que a criança tivesse de problema de saúde que poderia influenciar, dificultar a Sim, amamentação. Vamos lá, tá. ela está falando anquilogrossia. É, anquiloglossia, o nome é bonito, mas é língua presa, não é o frênulo É o curto, é o que a famoso. gente, é o famoso, né? É porque dependendo de como for a inserção, realmente vai dificultar na pega, não é? A forma que a criança vai sugar, ela vai cansar com mais facilidade, e isso vai acabar demandando mais, né? Então é aquela criança que às vezes mama 10 minutinhos e acaba cansando no meio do caminho, né? E aí ela fica querendo mamar o tempo inteiro, pode, por conta disso, não ganhar peso, né? E a mãe também pode acabar machucando mais a mama do que deve, né? Porque a gente sabe que, por mais que assim, a pega sendo correta, vai diminuir a dor, né? O desconforto, mas é natural que isso aconteça no início, né? Eu conto que é que nem sapato novo, a gente não tinha ninguém sugando o seio Isso o tempo mesmo. inteiro. Então, vai fazer calo, vai machucar, né? Sapato novo a gente bota vela, band-aid, Não tem como, não Machuca o tem pé, né? como é, ficar ali um bebê que está sugando, sugando, sugando o tempo todo, sugando essa o tempo mulher não ter inteiro. acessibilidade numa área que já é tão sensível, é quase que Nenhuma. inevitável. E Isso, né? Aline, sim, tem mais alguma coisa? Desculpa, Ana. Não, não é isso. Eu acho que É, a gente vai conversando. é, Mas é basicamente isso. E aí o teste da linguinha, ele tá aí para poder avaliar isso, né? Vai ajudar a gente. As meninas também avaliam isso, como é a sucção do bebê. E assim, existem casos que a criança vai ter o frênulo curto e não vai precisar fazer nenhuma intervenção, né? E outras que realmente, por conta dessas dificuldades, porque está machucando muito o seio da mãe, a criança não está sugando bem, não está ganhando peso, aí a gente tem que intervir realmente, caminhar para o Sim, odontopediatra ou para um profissional para tem outras vou cortar. situações anatômicas que podem estar dificultando isso também? fenda De nada. palatina, Assimetria fenda craniana também. palatina, assimetria, a síndrome de Pierre-Robin, que são aquelas crianças que têm micrognatia, junto com essa questão da fenda, né? Certo. Há algumas questões patológicas realmente, crianças com alguma hipotonia muscular, tem várias Uhum. patologias que podem dificultar. Por isso Influenciar. que é importante o acompanhamento, né? É, Aquela coisa Como assim. vocês acham? em casos de gêmeos, por exemplo, tanto a assimetria craniana pelo como eles estavam acomodados no útero, como a Isso. questão da hipotonia é muito comum. Por exemplo, a gente vê esses cenários de dor frequente ou de trauma mamilar por conta disso. Então, Sim. é muito difícil, não, as pessoas, por até não se atualizar mesmo, às vezes, não, é normal. Mas a assimetria, por exemplo, acompanhada com osteopata, nossa, as mulheres, elas sentem uma melhora assim, muito significativa. Então, quando está sendo acompanhado direitinho, eles melhoram essa postura, eles melhoram essa questão da assimetria também, vai fazendo revezamento da mama, porque tem todo bebê, já só um bebê tem um peito preferido. Os gêmeos, eles acabam ficando cada um com um. E aí, nessa situação, a cabecinha, quando vai moldando, ela pode ficar mais abaulada de um lado, do outro, a mãe vai sentindo isso na amamentação, e aí quando a gente encaminha para o osteopata, tá ali trabalhando junto com a gente, melhora muito. E é algo que, por exemplo, há uns 2 anos atrás a gente não conhecia. Então, teve situações que a gente acompanhou com a mãe uns 4 meses de dor, até conseguir descobrir também, com muito estudo, que essa questão da assimetria craniana era o que estava interferindo no problema dela. Porque passar 4 meses com dor, quando a gente espera só aqueles primeiros 15 dias, o primeiro mês no máximo, é muito tempo. Então, tem algo que a gente precisa intervir. Aí, entrando na linha dessas questões, dessas coisas novas, né, Aline? Eu acho que dos grandes ganhos foi o laser, né? Porque, assim, também o Sim, laser é uma Isso. coisa de 4, 5 anos para cá, né? Então, tem mãe que no isso. primeiro bebê sofreu e agora fala assim, oh, meu Deus, naquela época eu tivesse laser, né? Se Explica tivesse pra laser. gente como é que vocês usam laser, para que serve, para quem está escutando. Então, a laser terapia é uma infinidade de coisas. Vários profissionais podem atuar com laser. Ele é um laser de baixa potência, vermelho e infravermelho. Então, o vermelho, ele atinge mais essa área superficial, mais aqui na pele mesmo, esse machucado, esse trauma.
E o infravermelho, ele vai fazer um processo anti-inflamatório e analgésico. Então, essa luz vermelha e infravermelha capta os macrófagos, que são as células que se atraem pela luz, e vão ali trabalhar para esse processo de cicatrização, de analgesia e anti-inflamatório acontecer. Então, é muito rápido, é incrível, assim. Tem situações que tem mãe com o peito sangrando demais, aí eu digo, não, ela espera um pouco, tenta mais tarde, dá um tempo. Elas já me mandam, às vezes, mensagem, não, Aline, já consegui, já melhorou. É importante falar que isso é porque a gente já ajustou a pega, ela já entendeu posição, a gente já ajustou isso. Porque muitas vezes a gente faz o laser e o bebê volta a ficar só pegando no mamilo, só no biquinho, e aí ele vai continuar machucando aquele mesmo lugar. Então, quando a gente faz o laser, a gente já vê aquela camadinha, tipo o cascãozinho, já começa a fazer a cicatrização ali, então elas já ficam, opa, já vai ficar bom. Só que se esse bebê voltar e pegar errado, ele vai voltar e vai machucar. Então, por isso a gente precisa sempre orientar, fazer o manejo clínico, ajustar posicionamento da mãe, que é muito importante, não é só botar no peito. Tem mãe que às vezes bota o bebê de qualquer jeito, fica jogada por cima do bebê. Então, deitada, ela tem que estar, né, deitada, ela tem que posicionar bem esse bebê, para que quando ela estiver bem posicionada, ela também consiga posicionar os dois, né? Tem que ter um encaixe perfeito dos dois, para que não fique indo só para o mamilo, para que o bebê consiga abocanhar bem essa região da areola, fazer uma pega adequada, porque vai variar conforme o tamanho da mama, né? Então, tudo isso vai estar ali envolvido, e o laser, ele chega com uma varinha de condão para dar o toque final. E aí, sim, já vai dar uma melhora. Tem mulheres com trauma mamilar que a gente tá muito machucado. A gente chega, às vezes, a fazer no máximo 3 sessões de laser. Tem situações que a gente faz só uma e pronto. Já melhora. Eu vou dar meu testemunho, que realmente... Seu relato. A gente teve problema com o Murilo, realmente ele tinha dificuldade de pega, tanto que a gente não conseguiu muito bem, mas ele machucou o seio, a Aline fez laser, tipo, doía muito. No dia seguinte, de manhã, já não tinha mais já nada não, disso, né? Incrível. Mas aí veio a dificuldade da pega, né? Assim, tudo tá relacionado à pega. E eu vou ser bem sincera para vocês enquanto mãe, né? Não é tão fácil você ver. Eu olhava assim, nossa, tá ótimo. Aí eu mandava um vídeo pra Aline, assim, não, tem não sei o que errado, não sei o que tá errado. Então, é muito difícil, gente, a gente ter certeza que aquela pega tá certa. E o mais difícil para mim, eu falando enquanto mãe, era entender que aquilo ali que ele estava pegando, se aquilo era suficiente para ele estar realmente se alimentando. Como é que a gente consegue entender, primeiro na Jara, depois na Aline, que a criança realmente está conseguindo se alimentar? Assim, aquilo ali ele está pegando e tá comendo de verdade. É que assim, a ideia que a gente tem como adulto é de medir tudo, né? A gente quer medir tempo de mamada, quantidade, volume, horas de sono, tudo a gente quer medir, né? E, infelizmente, no aleitamento materno, você não consegue medir a proporção que aquela criança vai receber, né? Então, mais importante do que a gente saber o quanto ela está tomando, é olhar para a criança e ver como ela está se sentindo, né? Se ela mama bem, independente de ser 10, 15 minutos, 30 minutos, né? Ou 40 minutos, e depois disso ela fica satisfeita, né? Ela adormece, ela relaxa, é porque independente do que a gente acha que ela pode estar consumindo, para ela, naquele momento, ela está sendo suficiente. É a gente enxergar mais a criança, olhar mais a criança, né? A gente se basear por ela, né? E fora isso, eu sempre digo que na pediatria xixi é tudo na vida, né? Menino não tá comendo, mas tá urinando, oh meu Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, então a diurese, ela é um parâmetro muito bom pra gente, né? Nos primeiros dias, assim, até os 15, 20 dias de vida, diurese com evacuação, aquela criança que tá só no seio e que urina, né? Tem 5 a 6 fraldas cheias, evacua praticamente após todas as mamadas, é porque ela tá mamando bem. Né? Depois disso, a evacuação, ela realmente vai diminuir o número de evacuações, mas mais do que até o próprio estado da criança, porque assim, é um bebê, não é? É um ser vivo, não é um boneco, não vai ser do jeito que a gente quer. E cada um tem a sua personalidade. Tem criança que é mais reloginho, é mais tranquila, né? É aquela de livro, que todo mundo acha que existe demais, sonha, que mama.
Depois que Dorme. bota para arrotar, dorme 3 horas e depois vai acordar de novo. Isso é a minoria. Nunca existe. Não Né? existe. E tem crianças que realmente demandam mais da mãe, querem estar junto, querem sugar não só por fome, mas pelo prazer que tem. Né? Então é mais do que a gente tentar medir volume, quantidade, é você olhar para o seu filho e entender que para aquele momento ele está bem, está tranquilo. Não é do Toda jeito que a mãe gente queria quer. ter um medidor aqui no peito para saber quanto que o bebê tomou, toda. Então, esse Não, é o maior pânico delas, é justamente isso aí. Eu quero Não, e saber quanto o bebê mamou. Pois é, aí fazem o que você deve ver muito, né, Aline? Aí tira, né? Sim, Aí quando tira, vê que só saiu 40, 50, exatamente. 60 ml que elas querem tirar assim. A gente quer tirar 1 litro, elas 200, querem tirar 1 litro. 250. Aí liga chorando, meu Deus, O eu leite não tenho secou, não tem leite. mais, desse jeito. Aí nessa hora, realmente não vem mais. Pois é. Então, a gente bate muito nessa tecla, tanto porque não tem que se basear por bomba, por nada. Eu explico sempre que, por exemplo, a bomba, ela sempre vai dar uma média, ela não faz a sucção como o bebê, e deveria existir um funil, aquele funil da bomba, para cada tipo de mama. Não existe ainda está começando a média, ela está trabalhando isso, mas tem lá nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui. Como não tem um funil de bomba para cada tipo de peito, é claro que aquele funil que a gente compra, que seria universal, não vai atingir todas as glândulas e não vai conseguir tirar a quantidade de leite, até porque não faz a mesma sucção do bebê. Quando elas entendem isso, elas relaxam um pouquinho, mas ainda assim elas querem ver uma produção de leite, elas querem pôr a bomba e sempre tirar o copinho cheio. Tem um cálculozinho que você fala, né, Aline? Quanto de leite que saiu, seria mais ou menos o quanto que você produziria? Geralmente, se a mulher está tirando 10 ml na mamadeira, ela está produzindo 20. É sempre o dobro, a gente sempre dobra, porque nunca a bomba vai conseguir fazer essa extração tão eficaz. Então, não dá para a gente se basear por lá. Quando esse bebê está, como a doutora Nazara já colocou muito bem, a questão do xixi, do cocô, das eliminações desse bebê. Esse bebê termina de mamar, consegue dormir bem, está mais relaxado, ok. O tempo, que sempre perguntam também, quanto tempo esse bebê tem que mamar? Não tem regra. Então, a livre demanda é livre demanda. Agora, tem bebês que vão para o peito e mamam em média 10 a 15 minutos. Esses bebês são os bebês que eles sugam, param, respiram e voltam. Eles não param para cochilar. E tem os bebês que eles ficam 40 minutos a 1 hora, porque são bebês que dão muitas pausas ao longo da mamada. Então, eles param, respiram, cochilam, voltam. Se a gente não ficar acordando, pensa nas contas que tem para pagar e esquece que tem que voltar para mamar. Aí, o que acontece? A mãe vai e bota no berço e o bebê acorda de novo. Por quê? Porque ele não finalizou a mamada. Né? Então, isso aí geralmente gera aquela dúvida. Meu leite não está sustentando, não está sendo suficiente. Só que a mãe, ela não contabiliza que todas aquelas paradas, todas aquelas sonecas, todo aquele tempo que o bebê dormiu ali no peito. Eu já peguei uma situação que a mãe me chamou desesperada. Aline, meu bebê fica 6 horas no peito. Gente, quando ela me falou isso, até eu fiquei, meu Deus, essa mulher não vive. Ela disse, eu estou indo para o banheiro com o bebê. Eu estou indo para o banheiro com o bebê no braço. Eu não consigo fazer nada. Então, quando eu cheguei para avaliar, dessas 6 horas, esse bebê mamava 10 minutos. Era o tempo que ele sugava, e aí ela tirava do peito e ele não ficava, né, no berço, porque tinha necessidade do colo e tudo enquanto. Só que o que estava acontecendo paralelo a isso era um bebê que estava perdendo peso. Então, essas 6 horas que ela ficava com o bebê no colo, nem esse bebê finalizava a mamada, ela não conseguia diferenciar a hora que esse bebê sugava ou não, ela achava que todo esse tempo esse bebê estava sugando, o cansaço é tanto, que só o fato do bebê estar aqui no colo e a gente estar carregando, como se estivesse amamentando, parece que está amamentando, então a gente está se cansando ali do mesmo jeito. Abraço, então ela haja abraço. Então ela não conseguia desassociar isso. Com isso, o bebê não dormia bem, ela não conseguia identificar, demorava a fazer xixi e cocô, e aí esse bebê realmente estava precisando fazer as intervenções de mamada, de mudança de posição, de pega, e a mãe também entender
Então, de fato, quando a gente nunca amamentou, a gente não sabe desses detalhes. Se não tem alguém para informar, a gente fica mais ainda nessa dúvida se está dando certo ou não. Ainda mais mais quando tem sensível também. mais sensível, quando esse bebê, quando ele acorda e quer voltar para o peito toda hora e a Inseguro. mãe não entende. Que às E tá vezes vai ser cansada, exausta, né? justamente. Às vezes vai ser necessidade de sucção não nutritiva, né? Que muita gente fala que é o famoso chupetando, mas é o bebê indo para o peito fazer sucção não nutritiva. É o prazer que ele tem na vida, né? É o prazer De que o bebê sugar. tem. E elas não conseguem, às vezes, diferenciar isso. Então, quando está indo pela sucção nutritiva de se alimentar, quando não. Então, para elas, todo o tempo, tô cansada mesmo, bota aqui no peito mesmo e vai indo, e a amamentação vira essa exaustão que todo mundo fala, esse cansaço, mas eu penso assim, a gente bota aquela história de botar tanta expectativa e querer que seja do jeito que a gente planejou, que quando está acontecendo, a gente se frustra porque não está acontecendo do jeito que a gente planejou. Que é de 3 em 3 horas, que esse bebê acorda, mama, vai fazer xixi e dormir de novo. Então, isso aí vem aí dos mitos também, que as mulheres acabam atrelando essa necessidade do bebê voltar para o peito ou qualquer choro à fome. Tanto que o Ministério da Saúde fala que o Brasil é um dos países que menos amamenta e o choro é a causa número 1. Porque o bebê chora é fome. Aí, na hora que é fome, complementa, dá a fórmula. Na hora que dá a fórmula, vira aquela bola de neve, onde ela não vai se ver livre daquela fórmula e a produção vai diminuir. Então, não dá para a gente fugir disso. Não é à toa que a gente tem uma pequena porcentagem de mulheres que conseguem amamentar exclusivamente. Quando, na verdade, se começar a fórmula, dá uma fórmula, pula uma mamada. Pulou a mamada, meu cérebro entendeu que aquele leite bem ali, eu não estou precisando. Se eu não estou precisando, para que eu vou continuar trabalhando? Então, com a tendência, se ela for tanto aumentando a fórmula, como se ela for diminuindo a frequência do peito do bebê ir ao peito, é claro que um desmame vai vir, por isso que a gente precisa reforçar a importância da rede de apoio estar ali junto para ajudar essa mulher, para não deixar ela, não é nem não deixar ela desistir, tá sendo suporte mesmo para ela, tá precisando que eu tire o leite e complemente. Aline, você está falando isso é uma coisa importante, que teve uma dúvida no nosso Instagram, que era justamente sobre isso, né? Como manter a produção de leite quando você está voltando para o trabalho, né? Então, até uma colega minha, que ela está voltando para o trabalho e ela está muito preocupada porque a gente sabe que quem produz o leite é a sucção, né? Então, a mãe sai para trabalhar, o que as mulheres podem, meninas, estar fazendo para conseguir manter? Eu não sei se vocês viram no nosso Instagram, tem alguns relatos, né? Mas as nossas médicas são assim, tiram leite no consultório, alguém vai levar, ou então para o consultório, vai em casa para manter, volta, né? Nem todo mundo tem essa rede de apoio. O que as ou mulheres então o bebê está esperando na porta para amamentar. Eu já encontrei várias vezes. Não já encontrei o bebê lá no estacionamento da Dona Vez. Que é isso? Ontem eu liguei para ela atender o paciente. Não, eu vim em casa rapidinho, amamentar, eu tô voltando. É mais ou menos assim, mas nem sempre todo mundo tem essa rede de apoio, né? Então, quais seriam as estratégias, meninas, que as mulheres que estão voltando do trabalho podem estar fazendo para manter a quantidade de leite? Posso falar? Além da bomba ser aliada, os galactogogos que vão ajudar, né? Então, a gente super recomenda hoje, depois de muito estudo, porque antes sim havia uma resistência, a gente tentando fugir das medicações, hoje o uso dos galactogogos, que aí o pediatra, a equipe, né? O pediatra junto com a mastologista podem ali traçar um plano para essa mulher começar o uso. É uma possibilidade, porque ela está produzindo, está em livre demanda, aumentou livre demanda os 4 ou 6 meses, ela vai ter esse leite, é só ela botar na bomba. É claro, não, o esperado que elas querem é o quê? Tirar os 250 ml, tirar a mamadeirinha da bomba cheia sempre. Não é assim, se esse bebê está em livre demanda, depois que terminou a mamada, a gente vai colocar a bomba. Aí eu posso tirar 20, posso tirar 30, depois eu vou juntando e assim eu vou fazendo meu estoque. Geralmente é isso. Mas eu quero tirar mais, eu já quero me preparar mais, eu quero deixar mais. Tem a opção de entrar com os galactogogos, que eles são as ervas lactogênicas que vão estimular a ocitocina e prolactina. Então, os resultados que a gente vê nas mães que estão de volta ao trabalho, ou nas mães que tiveram problema com produção de leite, é assim, sensacional. E hoje a gente tem a Mama Mais, é uma empresa que ela começou
há um tempo, é um histórico de uma mãe voltando ao trabalho, que ela trabalha com essa parte de fitoterápicos, e aqui em São Luís hoje tem a pessoa que revende esses chás, né? Uma empresa já que tem as revendedoras. Então, até chego aqui, isso para a gente é muito legal, porque a gente não encontra fenogrego, arruda caprária, desculpa, aí nessas farmácias, né, essas coisas de ervas naturais, a gente não encontra fácil. Então, ela já trabalhando com isso, ela já entrega para a gente sempre tudo muito manipulado certinho. E aí a mãe vai conseguir, tanto através do chá ou dos extratos, tomar para ajudar, por exemplo, na regulação de produção. Então, às vezes, ao invés de a gente ficar sofrendo com essa volta ao trabalho, ou pensando em complementar, ou qualquer coisa, é uma ótima opção. Consegue aí tirar várias mamadeiras, fazer um bom estoque de leite para poder fazer essa regulação. Fora isso, é o uso da bomba. Não tem como, é beber sugando e bomba, para poder fazer esse estoque. Najara, tem os galactogogos, né? Que realmente estudei um pouquinho sobre isso para ver assim, essa questão de estímulo à amamentação e tudo mais, mas e o uso do motinho, você considera para essas mulheres? Seria interessante? Sim, eu acho que é interessante. O motilho, a gente sabe que tem medicações que vão ajudar, o motilho, a metoclopramida, né, a própria ocitocina nasal. Agora eu acho que a ideia realmente é a mulher se preparar, né? Não é fácil voltar a trabalhar, mas quando a gente consegue, você vai voltar a trabalhar e uma semana antes, 15 dias antes, começar a tentar deixar um pouco mais de leite, começar a estocar esse leite, quando tiver no trabalho e se tiver a possibilidade de dar um tempinho, extrair um pouco, né, usar a bombinha em um lugar, por mais que não seja na condição adequada, para você pelo menos fazer aquele estímulo da mama, né, isso é muito importante, né, para a gente conseguir realmente manter o aleitamento, né, e quando não der para fazer, porque a gente sabe que tem mãe que sai 7 da manhã de casa e volta às 7 da noite, né, não é só um expediente que passa, às vezes tem 1 hora, 30 minutos para voltar de casa do trabalho para casa, mas não dá tempo, né? Ou então consegue sair 5 horas da tarde. E aí, nessas mães que realmente não tiver condições, complementar, porque o leite, ele está aí, o leite artificial para isso, como um complemento. Quando ele é para ser utilizado quando existe uma dificuldade. E aí já vai estar na fase da introdução alimentar. Se for aos 6 meses, né, ela já vai estar na fase da introdução alimentar. E aí é bem mais tranquilo. É bem mais fácil. Aí tendo essa introdução alimentar, está acontecendo de uma forma bem efetiva, porque tem bebê tão viciado no peito que não aceita tão fácil, o que vai acontecer? À noite ela vai seguir amamentando. Para essa mulher, nesse cenário que a doutora Najara falou, não vai ser fácil. Por exemplo, sair a primeira semana aquele peito, pode ter mastite, pode ter engurgitamento mamário, vai ser um caos. Mas a produção já regula. Então, vai regular para diminuir, para aquela demanda que a partir daquele momento o bebê vai... Para a demanda que existe. Para a demanda que for ter. Então, não é preciso, por exemplo, tem mães que já procuram no sentido assim, eu vou ter que desmamar, eu vou tomar remédio para secar o leite. Não necessariamente, só se ela quiser. Mas ela pode manter assim, começou a introdução alimentar, o bebê está aceitando, se for o caso de complementar, vai complementar, e ela pode amamentar à noite, quando chegar, conforme as necessidades de cada um, né? E dá quando tem a introdução alimentar, fica mais tranquilo, né? Com a introdução alimentar, a criança ela vai ter outros alimentos, então não necessariamente ela vai precisar deixar estoque de leite. Isso. Então fica bem mais tranquilo, dá para manter o aleitamento. Às vezes não vai ser preciso muito leite. Vou falar um pouquinho para vocês, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o desmame, que também foi uma das dúvidas, tá? Mas aí eu vou também puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, da parte da mastologia, que existem algumas dúvidas importantes, gente. Primeiro, com relação à questão da amamentação, né? Amamentar é um fator de proteção para a mama, para câncer de mama. A gente está falando agora em termos de câncer de mama, né? Por quê? Porque a mama da mulher, ela só realmente amadurece completamente depois que ela engravida e amamenta, né? E quanto mais tempo ela passa amamentando, menos ela tem a ação das mamas dos hormônios, que de qualquer forma os ciclos hormonais da gente são nossos vilões também. Então, quanto mais a mulher amamentar, quanto mais tempo ela continuar amamentando, maior é o fator de proteção. É claro, é um fator de proteção, mas não existe
é 100% de proteção, tá, gente? Tem mulheres que amamentam 10, 12 filhos e tem câncer de mama no futuro. Então, é uma das dúvidas que elas têm. A segunda dúvida que elas têm em relação ao câncer de mama é se a mulher teve câncer de mama, se ela pode amamentar. Ela pode amamentar, né? Devido às dificuldades em relação às cirurgias, às anatomias, né? Inclusive, não sei se ela entrou de novo, mas a Carla que estava aqui, a gente vai ter um relato dela, que é justamente uma paciente minha que ela perdeu uma mama, né? E ela teve 2 filhos e ela conseguiu fazer aleitamento materno exclusivo desse. A gente vai estar no Dia da Preciora em breve, porque a gente tem um vídeo muito bonito do relato dela, que foi um relato assim espetacular, né? Eu quase choro quando ela chegou da segunda gravidez, eu quase chorei junto com ela, né? Mas assim, ela teve câncer de mama muito jovem, né? 20 e poucos anos, e conseguiu amamentar. Então, as mulheres que tiveram câncer de mama, elas podem amamentar. Com relação às mastites também, que é uma dúvida muito importante, eu vou sempre falar, eu acho que muitas vezes as pessoas têm que entender que mastite também tem que contar com um mastologista, porque aquela questão de antigamente de pegar a paciente, drenar, abrir, isso não existe praticamente. A maioria das vezes a gente faz procedimentos minimamente invasivos, né? Tem hoje muitas mulheres que têm prótese e têm mastite, é uma situação bem específica e que cada vez mais tem acontecido, e a gente tem que ter um olhar diferente, porque essa prótese pode contaminar, e aí tem outras questões, né, mais graves. E tem também as medicações, né? As pessoas têm muito medo das medicações e o mastologista sabe quais são os antibióticos que pode estar usando, anti-inflamatórios, analgésicos, então, que está tudo ali sendo tratado por especialistas, né? A outra coisa que eu queria perguntar para vocês, já que eu falei um pouquinho da minha parte, que eu acho que é importante, é o grande mito, o maior mito de todos. O que a mulher come realmente interfere no leite materno? Gente, esse assunto é uma senhora pauta, viu? Porque doutora Najara deve pirar mais do que eu nesse assunto, porque a história de cólica com leite, com tudo, é uma loucura. Pode falar aí, doutora Najara. A gente sabe que tem alimentos que podem modificar um pouco o sabor do leite. Assim, quando eles são consumidos em excesso. Cebola, alho, o brócolis, eles realmente podem modificar um pouco o sabor, né? Mas que o alimento, qualquer alimento, que hoje tem tudo, né? Café, feijão, que mais? Ovo, leite, não pode mais para nada. As frutas cítricas Frutas cítricas, laranja, mamão. Eu comi mamão para o meu filho evacuar, sabe? Porque ele não estava evacuando. Então, assim... Eu tomo chá de camomila para ele ser mais calminho. Isso. Então, realmente, assim, os estudos, eles mostram que não existe interferência na alimentação, da alimentação no aleitamento. O que está acontecendo é porque a criança ela está num período de imaturidade do sistema digestivo, né? A microbiota ainda está sendo formada. Então ela vai ter cólica, vai se espremer, vai ter gases, vai ficar naquela vida do espreme, geme. Assim, se aquela criança ela não tiver uma alergia alimentar, a mãe, eu brinco muito que eu digo assim, minha filha, você pode viver que nem planta, tomando só água e criando energia à base de luz e água, fazendo fotossíntese, mas teu filho vai ter cólica, né? Porque faz parte. Boa, vou começar a usar essa agora. Mas assim, agora excessos de cafeína, pode fazer com que a criança irrite, então tenha um pouco mais de cólica. Então, o mais importante é ter uma alimentação balanceada e equilibrada, contudo, sem restrições. Sem restrições. Até porque se você tem uma dieta muito restrita, a gente tem que lembrar que aquela é a fonte de alimento, de micronutrientes, de nutrientes da criança, né? Então, se você tem uma alimentação muito restrita, isso pode interferir também na criança, né? A criança ela pode, né? Então, é importante ter uma alimentação balanceada e equilibrada, e vai ter cólica, independente
disso, quando for Não para... adianta comprar Colicano caríssimo, Colides e Cólica. nada disso, porque elas compram, aí elas ficam, não tá resolvendo, não tá, aí botam toda expectativa no medicamento. Não vai resolver, é um paliativozinho ali, Ele vai mas aliviar, né? Aliviar não, realmente alivia, mas não vai... coloque expectativa nisso, porque esse bebê está passando por um processo de maturidade. Então, nesse processo de maturidade ali, que pode durar os 3 primeiros meses, que é mais tenso, aí você não cria muito, dizendo, não vai sentir cólica fazendo isso, não vai. Não, vai sentir, pode sentir. Geralmente, quando está em aleitamento materno exclusivo, é bem menor do que quando está complementando. Que é claro que a digestão da fórmula é diferente, então essa mulher ela pode perceber essa diferença aí no bebê dela, mas que não necessariamente, porque elas atrelam muito a alimentação. Então elas deixam de comer um monte de coisa, ali como elas vão receber essas vitaminas, esses nutrientes é através da alimentação, e o leite também. Então tem dietas aí que elas fazem absurdas às vezes, por conta de, para o bebê não ter cólica, para o bebê não sofrer com isso. Quando às vezes isso não vai evitar necessariamente. Najari, quando é que a gente pensa em uma alergia alimentar com relação ao leite, né, materno? Que tem umas situações, né, que daí a mãe tem que fazer algumas dietas Isso, específicas. é assim, é diferente, né? A questão da maturidade, aquela criança que ela tem cólica, que ela tem desconforto, ela vai ter em determinados momentos, né? A Sim. criança com APLV ou com outra alergia a outro tipo de alimento, ela vai ser aquela criança bem mais irritada, né? Ela pode vir com assadura associada, são sintomas gastrointestinais importantes, né? É aquela criança que sente cólica o dia O todo, dia né? todo. Aquela criança que não consegue dormir em nenhum horário do dia, que é diferente, né? Ai, meu filho não dorme nada, mas não dorme à noite, ele dorme de manhã, dorme de tarde, né? Mas à noite ele não está dormindo. Então, assim, aquela criança que realmente ela está irritada e vem com assadura, evacuando mais do que é o habitual naquela fase da vida, porque a criança no início ela vai evacuar após todas as mamadas, mas a tendência é ela ir diminuindo o número de evacuação, né? E a criança com a Entendi. PLV, né, ela vai evacuar mais, pode vir sangue nas fezes. Então tem outros fatores que vão mostrar, né, que realmente a gente vai pensar em APLV, né, que na verdade isso é a minoria, né? A gente tem que ir do que é mais comum. O mais comum e o mais simples é o que é funcional, fisiológico, que é a criança realmente ter cólica E por conta da imaturidade. tem umas É. coisas que a gente acha que são tão óbvias, né, Najara? Mas assim, a criança tem que manter o acompanhamento de mês em mês, até uma certa idade, né? Com pediatra. Isso, até o Isso para primeiro ver o ano. desenvolvimento até o primeiro ano. Com pediatra. Assim, Isso. eu digo assim, porque às vezes assim, tem que fazer isso. Eu fico pensando, não, mas é meio óbvio. Mas não é tão óbvio para muitas mulheres, Não, né? não é. E aí acaba Não. que deixa de ir na consulta, que é uma consulta de acompanhamento do desenvolvimento e que avalia todas essas questões, né? E que acaba Uhum. que tem essa dificuldade, né? Eu É vou voltar para... continuidade, Sim. né? Continuidade, né? Eu- Amamentação, ter a Aline lá para acompanhar. Às vezes ela vai 1, 2, 3 dias seguidos, né? De manhã, de tarde, né? A criança, ela precisa do acompanhamento, né? Em todas as fases da Uhum. vida. E, Sim, e isso é uma rede de apoio, né? A certo. família, o pediatra, a enfermeira, né? Tá todo mundo lá para ajudar, não só na amamentação, mas no desenvolvimento saudável da criança. Sim. Eu vou voltar na história do desmame, né? Que daí eu queria saber de vocês, assim, foi uma dúvida sobre como fazer um desmame humanizado. Eu entendi dessa forma, né? Mas como é que eu consigo tirar minha filha do peito sem causar um trauma que ela não quer largar? O que vocês orientam para as pessoas? Ai, E essa Eu, aí? parte aí, particularmente, eu detesto essa história de trauma, sabe? A gente ouve muito, parece que a gente não pode dizer não para os filhos da gente, que tudo vira um trauma. Eu acho Sim. que trauma é quando a gente deixa de falar não e só diz sim. Tem crianças que é mais gradativo, é gradual, né? A criança, com a introdução alimentar e com a maturidade, ela vai tendo outras demandas, outras formas também de estar com a mãe, de receber
aquele carinho, aquele afago, e ela vai saindo gradativamente. É, eu, não existe uma fórmula para isso, eu não consigo ver uma fórmula. Eu consigo ver o não, realmente não, meu filho, agora não dá, nesse momento eu não posso, né? Não tem como a gente dizer uma forma que a mãe possa fazer, sabe? Sim. Eu realmente acho que isso é uma escolha dela, né? Agora não dá mais, ou porque ela está com algum problema que ela vai precisar de parar, ou porque ela vai trabalhar mais, ou porque está sendo muito desgastante para ela, né? Ou então porque a criança não dorme, não come, não faz nada, só quer saber do peito. Eu acho que realmente é negar, mas negar de uma forma mais acolhedora, né? Ela não dá o peito, mas ela calma, ela acolhe. E dessa forma a criança ela vai se habituando a ficar sem ele, né? Eu acho que a mãe sofre mais do que a criança. Eu vejo Sofre. assim. Sofre, que eu já tive algumas situações em consultório, assim, da mãe, o menino tá com 4 anos, e aí eu falo assim, olha, você tem que inibir, só de falar inibir, ela já tá se acabando de chorar, Chorando. né? É uma dificuldade, às vezes, das mães que eu vejo de cortar esse laço como se fosse uma coisa assim, de cortar o laço da mãe com o filho, né? Mas Então, pode ser assim, gradativo, tira da pode ser. noite, né? Uhum. Tira da Na noite, verdade, depois vai tirando do dia. o ideal é que seja assim, né? Mas é claro, sempre é uma escolha da mãe, vai depender da individualidade, da necessidade dela naquele momento. Mas o ideal é que seja gradual e nesse sentido de acolher, dependendo da idade da criança e substituindo aquele momento que a criança quer mamar por algo que também vai atrair. Ah, Outra vamos forma de brincar juntos, carinho, vamos fazer a outra coisa junto, interagir com aquela criança de outra forma. É claro que a gente não pode estar passando coisinha dizendo que está sangrando, que machucou, e algumas coisas desse tipo não tem necessidade. Eu É vi algo paciente que que disse que passava de pirona no peito para não, ficar a gente escuta amarrado. tanta coisa, passa de tudo no peito esparadrapo. pro bebê para dizer que está sangrando, que está machucado, que está dodói, que não pode, enfim. Esse não é o melhor caminho, porque a criança vai entender isso de fato como uma forma de que a mãe está negando por outras coisas. E por que não fazer isso conversado? E por que não fazer isso substituindo por outras coisas que de fato vai ser atrativo para a criança? Não precisa dizer que está sofrendo, que está com dor, que machucou, mas não, vamos fazer outra coisa, aí a gente vai tirar a atenção da criança para o peito, porque que hora que essa criança às vezes quer ir para o peito? Para dormir, para se acalmar, para acalentar, para ficar perto da mãe, mas dependendo da idade, 3, 4 anos, dá para substituir. Então, dependendo da demanda, eu estou voltando a trabalhar, eu estou com outra carga, eu quero tirar da noite. Agora, dizer que é fácil, que é da noite para o dia, não é. É um processo, assim como as mães dizem assim, nossa, a gente lutou tanto para amamentar e agora a gente está aqui lutando para tirar o bebê do peito. E assim como também quando elas querem introduzir mamadeira. Aline, eu estou voltando a trabalhar, não consigo usar o copinho, não consigo usar a colher, vai ficar com a babá e eu preciso usar a mamadeira. E o bebê não aceita. É Não hábito, né? dá. Não Como é que dá para vocês fazer orientam isso. nesses casos? Não dá para fazer. Não, esses casos aí eu desisto, né? Eu nem pego, porque na hora que elas ligam nesse desespero. E detalhe, muitas mães procuram 1 semana, 3 dias antes de voltar a trabalhar. Não tem como. É um mês, adaptação, demora, não tem varinha de condão para isso também, assim como não tem lá no começo da amamentação para ser 100%, né? Sem dor e dá tudo certo do dia para a noite. Na hora de desmamar ou na hora de voltar ao trabalho para ter essa nova adaptação, para o bebê também não é fácil, assim como a gente sabe que não é para a mãe. Então, a gente precisa ir no gradativo. Um dia é muito bom, aí mais do que nunca tem que ter rede de apoio. O bebê não vai aceitar a mamadeira com a mãe, o bebê não vai fazer essa desassociação com a mãe ali do lado, com o peito ali o tempo todo. Se elas quiserem fazer isso, né? Eu preciso desmamar, eu preciso eu preciso voltar a trabalhar, preciso dormir à noite, eu quero tirar a mamada da noite. Tem muito essa demanda também. E aí, para tirar, não tem como, às vezes colocando esse bebê ali do lado da mãe com o peito bem aqui, é claro que o bebê vai querer. Então, tem ali o pai, tem uma avó, tem uma pessoa que cuida, tem alguém que possa ninar esse bebê, que possa acalentar esse bebê para dormir, já que eu quero tirar essa mamada da noite.
ou eu vou voltar a trabalhar e essa criança fica lá na madrugada toda indo lá no peito. Aí eu acabo acordando, preciso tirar essa mamada da madrugada. Aí é outra pessoa ali também. A gente sabe que a realidade de muitas não terem com quem contar e na hora do desespero elas acabam fazendo aí de qualquer jeito e que não é legal para o bebê. E aí, na verdade, geralmente quem está mais próximo das mães são as mães das mães, que são os Isso. avós, né? E aí a gente sabe que as avós são a riqueza de mitos e verdades, e que elas estão ali querendo, do jeito delas, ajudar da melhor forma possível, mas às vezes é difícil, né? Deveria ter um curso para avós? Lógico. Não, elas deveriam ir nas consultas. Não. E nas consultas com as pediatras falaram um monte de coisa para elas. Aí tava ótimo. Eu sou fã de avó. Jara. Sou. A avó já fez o que tinha para fazer, ela já educou a forma que era para educar. Agora a relação dela é outra. É outra. É uma relação elas mesmo precisam só entender isso, né? de amor, de afago, né? É claro que elas vão dar a opinião delas, né? E é importante. Existe uma coisa que nada substitui, que é a experiência, né? A experiência é uma coisa que a gente tem que respeitar muito em todos os cenários, digamos assim, né? Pena que as mães não conseguem só escutar e respeitar. Elas escutam, pegam para elas, morrem de raiva, eu vejo cada briga dentro de casa, então, assim, é complicado. As filhas ali querendo viver a experiência dela, a mãe nem todo mundo entende isso, ela não aceita que a filha não quer fazer do jeito dela, então existe assim vários conflitos que isso acaba dificultando para a mãe, que está ali tentando amamentar ou tentando fazer do jeito dela, e aí é bem aí que entra essa questão dos mitos das avós, que acaba prejudicando por conta do psicológico, né? Abala o psicológico da mãe, e aí nisso vai vir as interferências delas, às vezes acabarem desistindo e fazendo do jeito da mãe delas, porque elas não querem entrar comprando essa briga. Tem muito Mas isso. eu acho que é conversar, né? Eu vejo muito isso, assim. E eu acho que lá no consultório, o consultório a gente vê de tudo, né? É um aprendizado. E eu vejo pessoas que mães que não têm ninguém. Não tem uma mãe, não tem um tio, não tem uma tia. Então, você ter alguém que ame seu filho tanto quanto você ama, né? Porque geralmente a avó ama o filho da gente tanto quanto. Eu acho que faz a diferença. Só que são gerações diferentes. Vai ter embate, né? A gente vai ser avó um dia. A gente vai ser avó um dia. Eu lembro que com as minhas meninas, né? Eu tenho as minhas neuroses de mãe também. Quando eu tive as minhas meninas, eu só conseguia dormir em paz quando elas estavam com minha mãe. Se elas estivessem com outra pessoa, não. Então, vai ter um embate. São gerações diferentes. Mas é importante absorver a experiência. É importante a gente estar podendo falar sobre isso, porque, assim, as pessoas têm que entender, né, que essa relação ela é super importante para todo mundo. Né? Tanto para a avó, né? Que está em outro momento, quanto também. Isso. E aí existe uma questão de relacionamento de respeito. As mães, hoje elas têm muitas questões assim que acabam dificultando. A Najara é uma das pessoas que fala assim para bastante. Assim, a gente tem só que curtir, porque senão vai virar uma coisa que seja de livro, vai virar uma obrigação que na verdade a gente acaba curtindo, né, Najara? A gente se cobra muito, né? Isso, a gente se cobra demais. Essa cobrança dificulta muito a questão da amamentação. Voltando à questão da amamentação, meninas, assim, a gente já está quase chegando em 1 hora, né? Enfim, eu não sei, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar ainda. Que não falta. É o que não falta, né? Muita coisa. Mas, assim, a gente está num mês importantíssimo, né? E eu acho que essa questão toda da gente tentar mostrar para as pessoas a grande importância da amamentação, que para muitas pessoas como nós talvez seja tão simples, né? Assim, não, amamentar é básico, né? Mas muitas mulheres que têm essas dificuldades de rede de apoio, que eu acho que talvez seja uma das grandes dificuldades do brasileiro hoje em dia, é a rede de apoio e o acesso à informação adequada, né? Aquele livrinho da caderneta do bebê, eu fiquei impressionado. Tanto de informação maravilhosa. Ninguém nem lê, né? Eu fui ler.
Eu falei porque eu estava na É dúvida legal demais. sobre congelar o leite, quanto tempo que. Tem todas as informações ali, né? E é uma coisa gratuita que toda criança, toda mãe recebe para a caderneta da sua criança. Então, assim, a informação está aí, né? Falta a gente botar as mulheres para entender aquela informação, absorver aquela informação e talvez entender que essa rede de apoio é uma das coisas mais importantes. Mas mesmo assim, tem mulheres que não têm rede de apoio nenhuma e conseguem, mãe é mãe, né? Mãe é super mãe, conseguem fazer até o que a gente não imagina para conseguir amamentar seu filho, né? E eu acho que o mais importante é botar na cabeça que talvez não deixar se desanimar pelo primeiro obstáculo, né? Obstáculos, eles vão aparecendo e a gente tem que estar Todas as entendendo, fases, né? né? Em Em todas todas as as fases. fases. É um videogame, eu digo que é um jogo de videogame, a gente só vai pulando as fases, não adianta criar expectativa que a próxima vai ser boa, eu vou dormir, acabou, não dorme mais, depois que nasce a gente não dorme mais, esquece. Aí Mas todo tempo é uma existe muito preocupação isso, nova, né? né? Mas existe muito isso, né? Hoje em dia, Sim. até com as informações, como fazer seu filho dormir a noite toda, como amamentar da melhor forma, como ser a melhor mãe, né? É. Como estimular seu filho, Daqui a pouco né? tem um Tem manual várias aí, uma formas Bíblia. E quando eu não, lembro tudo é assim que a gente legal, passou né? por nós todas somos de uma outra geração, né? E que na nossa geração não tinha nada disso, estamos todas Sim. bem aqui, vivíssimas e muito bem, obrigada, né? Então, assim, acho que o amor é o mais importante de novo ali, né? Falando sobre a questão do amor, o amor é o mais importante e o respeito é o mais importante, né? O último ponto que eu vou tocar no assunto é um ponto super importante também que a gente participou de uma live, né, Aline? É sobre a questão do estímulo à amamentação para mães homoafetivas ou mães adotivas, né? Isso, né? Então, para essas mulheres entenderem, né, que existem técnicas, medicações e possibilidades de estímulo, né, à amamentação. A gente sabe que, pelos estudos, a chance dessa mulher, no estímulo, conseguir amamentar seu filho 100% com aleitamento materno exclusivo é muito pequena, mas ela consegue fazer com que o ato da amamentação, a experiência, e muitas fazem questão disso. Então, existem possibilidades, o mastologista entra nesse cenário junto com toda a equipe para poder fazer esse estímulo para essa mulher. Tem que ser bem antes, não pode ser assim de última hora, no último mês, né? Ai, Deus. Mas deu certo, tivemos né? um êxito aí maravilhoso. A Aline tá falando do meu caso, né? Porque eu fui com 2 meses antes que eu fui tentar estimular, né? Estimular, fazer a lactação induzida. Mas eu amamentei um pouquinho, mas eu consegui amamentar. Assim, talvez os entraves dos outros entraves dificultaram um pouco mais, mas assim, existe o êxito e nada vai substituir aquele momento mesmo. Sim, a com o meu experiência, filho, né? A experiência com o meu filho, né? Então, existem essas possibilidades, né? E que eu quero deixar claro, né? E na época eu falei assim, gente, eu fiquei pensando, então essa orientação deveria vir desde a clínica de fertilização ou da hora que a mulher está adotando. Então, deveria vir lá do início, eu quero entender que essa possibilidade existe, né? Essa possibilidade realmente existe. Então fica a dica, né, para as mulheres que têm tido essas dificuldades. Existe toda uma equipe que pode estar lhe ajudando, desde a própria pediatra, a nossa pediatra Najara. Ela não é só uma pediatra, ela é pediatra, terapeuta e educadora. Psicóloga e tudo. Psicóloga e tudo, né? E desde a assessoria de amamentação, que é imprescindível hoje em dia, eu acho que é muito importante, eu agradeço muito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim, sim. E a mastologia está aqui, gente. Nós estamos aqui da Preciora, e qualquer dúvida que tiver, né? Eu vou abrir para as últimas considerações de cada um de vocês, né? Mas assim, gente, eu vou deixar só alguns detalhes, né? Nossas lives ficam gravadas no nosso canal do YouTube, da Prociora, é só chegar lá no YouTube, curtir nosso canal, tá? Que todas elas são gravadas e são disponibilizadas lá, fica direto. A nossa próxima live vai ser sobre obesidade e câncer de mama, que é um tema super importante também, daqui a 15 dias. A gente faz lives quinzenais, né? E se tiverem qualquer dúvida, que hoje a gente possa não ter deixado claro, é só para mandar uma mensagem lá que a gente responde, né?
Vou deixar as considerações finais para vocês, meninos. Começa com a Najara, que é das mais antigas. Queria agradecer o convite. Glaucia sabe que eu tenho vergonha, mas por ela consegue fazer essas coisas comigo. Mas eu acho extremamente importante, assim, eu sei que foi uma conversa realmente, a gente não estava aqui para mostrar pega, dizer como fazer. Eu acho que o mais importante é dar oportunidade para qualquer mãe, né, dela amamentar, seja exclusivo ou não. É claro que a gente sempre vai lutar por isso, né? Mas o importante é tentar, né? É tentar, é ter essa oportunidade, né? É ter bom senso, ter tranquilidade, né? Ter uma boa rede de apoio, né? Que ajude a mulher nesse processo, porque realmente não é fácil, mas é bom, é prazeroso, né? E curtir. É difícil, mas é importante a gente curtir a maternidade, curtir o filho, curtir aquele momento, seja na amamentação ou em qualquer outro momento, sabe? Para mim, o que eu vejo é isso. Eu acho que quando a mulher ela vai sem tantas expectativas, tentando fazer o que dá, porque o que a gente tem que fazer é isso. A gente faz o que dá, o que pode, inclusive para os nossos filhos. Né? Eu acho que quando a gente faz dessa forma, tendo uma boa assessoria, acompanhando da forma correta, a gente consegue. Que eles sejam felizes, né? Amém. Que eu acho que é o mais importante. Sim. É o mais importante. E não é para ter cada um no seu... Obrigada. A gente tem pacientes em comum, mas a gente não se conhecia. Pois pronto, agora a gente já se conhece. Eu sempre escuto seu nome. Online. De vez em quando eu acho que já olhei ele pelo corredor da São Marcos, mas todo mundo nas suas correrias, a gente acaba não se falando. Mas, assim, é importante só lembrar que não tem como ser cada um no seu quadrado, né? Às vezes a mãe, ela chega no consultório da pediatra, ela quer que a pediatra consiga resolver uma infinidade de coisas e dúvidas que ela quer sair de lá já com o bebê sem chorar, com o peito sem estar machucado e com tudo. Não é bem assim. Então, tanto quando chega na consultoria com a gente também não consegue resolver, ninguém está chegando lá para resolver tudo 100%, elas colocam muita expectativa. Então, tem um problema. Outro dia eu estava aqui, doidinha do meu juiz com a doutora Glaucia, perturbando ela de noite com um caso de uma mãe, que eu queria já resolver aquele caso, mas não é assim. Então, tem a mastite, tem os outros problemas de amamentação, tem a questão do bebê. Vai ter que cada um passar por vários quadrados, não vai dar para a gente chegar em um lugar só e resolver tudo. É um ciclo. A gente tem, ciclo, a gente precisa ter consciência disso, porque às vezes, enquanto uma pessoa, enquanto tem famílias que pensam assim, mas eu vou gastar muito dinheiro, a gente precisa pensar que é um investimento na saúde, no bem-estar do nosso filho, quanto eu estou investindo para, às vezes, eu não precisar comprar fórmula ou mamadeiras ou tantas outras coisas que geram um custo também muito maior. Quanto eu não gasto no enxoval e às vezes eu não quero investir na saúde com bons profissionais. Então, quando a gente para refletir sobre isso, a gente economiza em outras coisas que tal não é o mais importante, porque o bebê não está nascendo querendo dorsal caríssimo, berço, quarto e aquilo tudo. A gente gosta disso, a gente faz isso porque a gente quer deixar tudo arrumado para o filho. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa estar preparado para o que vai vir depois. Então, é de um bom pediatra, é de uma boa equipe de saúde, é de alguém que eu possa estar mandando mensagem e vai estar me dando suporte, e que a gente sabe que, infelizmente, muitas famílias não têm. E aí, não tendo, acaba indo para o desmame, acaba tomando algumas medidas assim, mais drásticas, que talvez nem fossem necessárias se elas estivessem ali tendo um bom acompanhamento, estando com bons profissionais. Então, a gente precisa sempre atentar para isso, porque isso é o importante, é isso que a gente deve prezar, é a saúde, é o nosso bem-estar, é o nosso psicológico, o nosso emocional, tudo estando bem, tendo respeito. É importante falar que o profissional, ele não chega lá para definir nada, dizer, tira essa mamadeira, tira essa chupeta, não faz isso, não faz aquilo. A gente não trabalha dessa forma, é um trabalho humanizado, onde a gente respeita a família, respeita o que a família quer e a família que conduz. A gente está ali para dizer a informação e quem escolhe são vocês. Então, o agosto dourado, o aleitamento materno, a amamentação, levantar essa bandeira
a gente vai levantar sempre, mas é vocês que definem, é a dona dos peitos que diz como é que a coisa vai acontecer, tá bom? É isso mesmo. É desse Eu só vou jeito. contar um pequeno caso, assim, quando a gente estava aqui em casa, aí a Aline veio para fazer o laser, né? Tinha uma chupeta em cima, eu peguei a chupeta assim, escondi assim atrás, Escondeu. bem. Aí lá veio minha sogra, cadê a chupeta do marido? Foi por água abaixo, mas olha, são questões, acho que Precisa. a Aline falou a coisa mais correta. A mãe é quem vai definir no final de tudo, né? Gente, eu acho que a live acabou, né? E Vai acabar, por isso que já tá vai querendo acabar, vai bloquear. acabar, vai Isso, acabar. Mas a gente já fez nós já fizemos nossas sim. colocações e eu agradeço muito, foi muito gostoso. Eu sempre Foi acho live ótimo. gostosa, é sempre um bate-papo delicioso, né? Foi um E prazer de estar aqui com novo, vocês. muito Foi obrigada, ótimo, meninas. adorei. Vamos combinar outro tema aí, inventar um tema demais. Então, Vamos, toda para noite bater papo é o dourada que não se falta, é encontra aqui. assunto. Com É certeza, Pois, verdade. gente. Muito beijo, obrigada, beijo, viu? doutora Najara, Boa prazer. noite. Tchau, doutora Glaucia, obrigada pelo Prazer foi meu. convite. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Beijo. Boa Tchau. noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Cadê? Como é que sai? Ela que vai encerrar agora.